Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Lembrando que hoje e amanhã o nosso programa está um pouco menor, porque tem futebol chegando na tela da Band. Todo mundo ligado, viu, gente? Mas enquanto o futebol não chega, a gente já vai dando muitas dicas aqui no Alô Doutor dessa terça-feira. E olha, a gente começou o programa falando da cachumba. E eu ficava pensando que, meu Deus, né? A gente, quando menino, menina, a gente cresce ouvindo isso da mãe, das avós, falando sobre a papeira, né? Cachumba é a mesma papeira? Será? A gente vai já perguntar isso ao Dr. Sidney Chalub, que já está conosco, mas quero muito colocar à sua inteira disposição as redes sociais do Câmera 13. Esse é um assunto que interessa muito você que está em casa, em Manaus, no interior do Amazonas. Então a gente já abre o programa chamando o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Olha, gente, bem a propósito, porque amanhã, inclusive aqui no Câmera 13, a gente vai estar falando da campanha nacional de multivacinação que foi aberta na segunda-feira, foi aberta ontem. E o que tem a ver esse chamamento de uma campanha nacional para colocar em dias a carteira de vacinação com o surto, por exemplo, de cachumba que a gente está vivendo hoje no nosso país? Meu querido parceiro de toda terça-feira, tudo bom? Muito bem-vindo. Tudo bom, satisfação e realmente tudo que você está falando tem muito a ver. Nós, como pais e adultos, temos responsabilidade sobre a criança, que talvez a causa desse surto tenha sido negligência alguns anos atrás, a não vacinação, que era uma doença praticamente erradicada no Brasil como um todo, e está aparecendo esses surtos cada vez maiores. Então, doutor Sidney, são os números apontados hoje no nosso país. São Paulo, por exemplo, a gente tem números crescentes de pessoas com o vírus da cachumba, fez com que o Ministério da Saúde, nesse grande alerta, chamasse todo mundo, as crianças e adolescentes até 15 anos, para colocar em dias aí sua carteira de vacinação. É isso? Isso é fundamental, porque a vacinação para a cachumba, ela é feita no primeiro ano de vida. Aos 12 meses, a criança toma a tríplice vacina, sarampo, catapora e cachumba, e aos 15 meses ela toma o reforço, a quadrivalente. Então, com isso acrescenta a varicela, que é a da catapora do nosso dia a dia. O que aconteceu na prática há alguns anos? Como essa doença não estava tão presente e era considerada uma virose muito benigna, muitas pessoas deixavam de tomar a vacina tríplice ou fazer o reforço da quadrivalente. E nós estamos pagando um preço isso hoje, que a doença voltou em alguns surtos, principalmente nos estados São Paulo, e nós também aqui vivemos isso aqui no Amazonas, e hoje o Ministério da Saúde alertou para a necessidade de fazer uma vacinação, tentando conscientizar esses pais e essas pessoas que não estão imunizadas. E quem pode pegar cachumba? Toda pessoa que não é vacinada ou toda pessoa que não teve a cachumba. Porque como ela é uma doença viral, ela desenvolve a imunidade, então uma vez você pegou a cachumba ou a parotidite, você já está imunizado. Olha, gente, deixa eu trazer uma imagem aqui na tela da Band de uma pessoa com cachumba, a famosa papeira, não é? A gente cresceu, eu cresci ouvindo isso. Você também em casa, não? Papeira, olha, aquele menino ou aquela menina acabaram pegando papeira. Por que chamou papeira, doutor Sidney? Assim, por que a gente chama ainda a cachumba de papeira? Na verdade, porque no termo científico chama parotidite. Ela é uma inflamação das glândulas salivares que nós temos, e a maior glândula que nós temos é a glândula parótida, que fica na região anterior da orelha, e quando ela fica inflamada, fica inchada, essa região aumenta como se fosse o papo, né? Então, por isso que chamava de papeira. A pessoa ficava gordinha. Aqui tem essa imagem bem nítida, mostrando a glândula, que ela pode estender desde a frente da orelha até por baixo do queixo. Então, dava essa formação de papo. Então, eu chamava papeira ou cachumba, e o termo técnico é parotidite, que é a inflamação dessa glândula. Agora, chama atenção, como ela é uma glândula exógena que produz saliva, esse vírus ele pode atingir outras glândulas, não só
essa daí. Mas pode dar problema na mama, na mulher, pode dar problema no ovário e alguns problemas até no testículo, que a gente vê muito dos mitos que as mães falavam que os meninos tinham problema no testículo, que a papeira descia para o testículo. Então, ela é uma doença de glândula e pode manifestar, assim, até inflamação da glândula do pâncreas, causando pancreatite. Então, que é uma coisa mais grave. Olha, a gente vai chamar agora uma matéria, porque ontem foi aberto aqui já esse momento importante, na verdade uma campanha nacional de multivacinação, e isso aconteceu aqui na cidade de Manaus. Inclusive o surto, a gente estava falando aqui do surto de São Paulo, mas surto também na cidade de Manaus. E na volta, o doutor Sidney vai explicar para a gente essa diferença de um surto, de uma epidemia e de uma pandemia. Nós ainda estamos ali no primeiro degrau, se Deus quiser, não vamos subir para o segundo, não. Não vamos chegar a casos com números maiores, mas já o doutor Sidney explica para a gente essa diferença. E agora vamos ver aí o surto na cidade de Manaus. Até 2016, não havia registros oficiais de casos de cachumba em Manaus. O primeiro caso esse ano foi notificado em abril e a ocorrência vem se mantendo até o mês de agosto. 230 pessoas foram identificadas com os sintomas da doença em 19 locais da cidade. 20 casos de surto de cachumba foram identificados. 60% foram registrados em instituições de ensino. O número é preocupante para o Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde. Apesar de ser uma doença curável, pode apresentar sérios sintomas. Ela dá um sintoma inespecífico. Às vezes ela passa com sintomas brandos, né? E a pessoa muitas vezes nem procura atendimento médico, trata em casa, mas ela também pode complicar, né? Ela pode ter sintomas neurológicos, se complicar, ela pode dar uma inflamação nas mamas, se for acima de 15 anos, ou pode dar uma inflamação na bolsa escrotal, no caso nos homens, né? Então ela pode ter sintomas graves. A cachumba é uma doença viral aguda cuja manifestação clínica é o aumento das glândulas salivares, sublinguais e submandibulares, acompanhada de febre. Os sintomas são mais comuns em crianças menores de 5 anos. O período de incubação varia de 12 a 25 dias e a transmissão entre 6 e 7 dias antes das manifestações clínicas, até 9 dias de surgimento dos sintomas. A transmissão ocorre por via aérea, por meio de disseminação de gotículas ou por contato direto com a saliva da pessoa infectada. O ideal é procurar um médico e atualizar as vacinas tetraviral para as crianças e tríplice viral para os adultos. Assim, pode-se evitar que a pessoa contraia a doença. Começa a partir de 1 ano de idade essa vacina. É feita uma vacina há 1 ano, depois o reforço com 15 meses e depois pode ser feito na idade adulta. Então o que a gente procura é que os pais e tudo, principalmente que tem crianças, que levem esse cartão dessa criança, principalmente os menores de 2 anos, que para ser avaliado pelo profissional, pelo pediatra, seja pelo enfermeiro da sala de vacina, para avaliar se a criança precisa ou não estar tomando a dose. Doutor Sidney, o sinal de alerta está ali ligado, né? A gente está aí num surto de cachumba em Manaus e em outros estados também, não só aqui no Amazonas, mas em outros estados, como São Paulo, por exemplo. Qual é essa diferença do surto de uma pandemia, de chegar a ter uma pandemia, de passar por uma epidemia? Qual é essa diferença, doutor Sidney? Então, surto é uma coisa bem localizada, que dá numa região, no bairro, até numa cidade, uma coisa mais separada. Quando ela extrapola e coisa se torna maior, atinge um país como um todo, ou uma coisa repetida, ela pode ser uma epidemia. Nós temos epidemias de malária, epidemia de hepatite, de dengue, e quando ela atinge vários continentes, ela vai se tornar uma pandemia, a AIDS é uma pandemia, que ela atinge o mundo como um todo, então é uma doença que tem uma distribuição que a gente chama de cosmopolita, por todo o mundo. Agora, eu queria chamar a atenção por uma coisa da cachumba, que é o seguinte: a cachumba, após o contato, a pessoa passa de 10 a 20 dias sem ter sintoma. Mas essa pessoa de 10 a 20 dias sem ter sintomas, ela está transmitindo a doença a partir de 8 dias da infecção. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. E a única forma de prevenção
é a vacina. E se você não foi vacinado, e se olhar sua carteirinha, você deixou de tomar a vacina com 1 ano de idade e o reforço com 15 meses, você tem que tomar a vacina, e o adulto ele é feito uma dose e repetido com 30 dias. E isso é muito importante, porque como ela é transmitida pelo contato de saliva, as pessoas espirrando, até no falar, ela acontece muito em ambientes escolares. Então, é muito comum as crianças que não foram vacinadas ter isso, e os adultos em universidades também, como aconteceu em São Paulo, em algumas regiões do interior de São Paulo, que começou a manifestar através de adultos. A gente estava comentando há pouco que algumas cidades do Brasil receberam muitos europeus na Copa do Mundo e na Olimpíada. Com eles vieram algumas doenças, porque alguns países da Europa já não têm mais contato e as pessoas vinham trazendo esse vírus. Então, nós estamos sofrendo hoje algumas consequências da globalização que aconteceu no nosso país nos últimos 4 anos. Olha, a gente tem muitas dúvidas chegando, a gente vai responder todas elas após o intervalo começar. Doutor, você pode sentar, mas já quero deixar uma pergunta para o senhor aqui, antes de ir para o intervalo. Por que no organismo masculino parece que a cachumba, o vírus, tem maior efeito? E é verdade que um homem pode se ter infertilidade em função da cachumba, doutor Sidney? Já só responde após o intervalo começar. Já estamos de volta e a gente está aproveitando essa terça-feira para falar do surto de cachumba. Eu deixei uma pergunta no ar aqui para o doutor Sidney sobre a questão da infertilidade, que todo mundo fala que a cachumba, doutor Sidney, ela acaba provocando em alguns homens a infertilidade. Isso é verdade? Olha, a gente pode dizer que, de certa forma, é um mito, porque o que acontece? A cachumba, ou a parotidite, esse vírus, ele acomete glândulas. Então, ele pode acometer, e não raramente, ele acomete a glândula testicular. E o testículo é uma glândula. Então, faz uma inflamação que é chamada orquiepididimite. O problema, ou a vantagem, é que ela geralmente dá unilateral. O que acontece na prática? Ela pode diminuir a produção de espermatozoide. Então, se o homem já tem, ou na vida adulta vai ter algum problema, ele vai ter uma diminuição das chances de engravidar. Então, assim, indiretamente, se você perguntar para mim, pode ser, mas é uma coisa muito, muito rara acontecer isto. E lembrar que a cachumba, a parotidite, uma vez que você adquire, ela te dá imunidade. Então, você não vai ter do testículo do outro lado. Então, o que tem que ter cuidado? Eu queria só dizer que é mito. Se você ficar em pé, a papeira descer da parótida para o testículo. Não, são glândulas diferentes. Como ele pode dar também na mulher. Na mulher, ele pode acometer o ovário, e chama de oforite, que é a inflamação do ovário, pode comprometer a glândula mamária e dar mastite também. E tem uma complicação que não é frequente, que é a inflamação do pâncreas. Muito comum, às vezes, a criança fez a parotidite e 2, 3 semanas depois ela começa a ter uma dor abdominal intensa, e você faz os exames, você identifica a amilase alta, indicando que ela teve uma inflamação do pâncreas. Felizmente, ela é bem passageira, o risco de morte é muito baixo, mas eu queria dizer que a morte também pode acontecer, porque esse mesmo vírus ele pode dar encefalite e até meningite nos adultos. Então, no adulto, ele é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Por isso, se você não foi vacinado, se vacine agora. É isso que eu ia dizer, tem que correr, viu, gente? Correr mesmo para as unidades de saúde, vacinar mesmo, né? Colocar em dias aí a vacinação dos seus filhos. Vamos para as perguntas agora, doutor Sidney? Vamos lá. Doutor, meu nome é Cristiane. Queria saber quais são os sintomas da cachumba. Então, Cristiane, o sintoma geralmente é um quadro de febre, dor no corpo, uma dor na garganta, e ela culmina com inchaço na região da frente da orelha, na região onde está localizada a glândula. Isso é o sintoma da doença, mas eu quero chamar a atenção que o inchaço, e nem sempre ele aparece de início. Então, às vezes, a criança começa a ficar irritada, com choro fácil e com quadro viral, com quadro febril, e aí, numa fase mais tardia, ela pode manifestar o inchaço característico da cachumba. Ok, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Quais as complicações que a doença pode trazer?
Então, as complicações mais graves que nós temos é a meningite e a encefalite, mas ela pode dar inflamação do testículo, que é a orquite, e pode dar inflamação da glândula mamária na mulher adulta. Então, é importante as mulheres que têm cachumba depois dos 15 e acima dos 15 anos, que já tem uma mama formada, ela pode reclamar de uma dor localizada que a gente conhece como mastite. Mais uma pergunta, doutor Cid? Vamos lá. Meu nome é Ivone Ribeiro Vieira. É uma pergunta, doutor. Tem como prevenir a doença? Muito boa pergunta. Tem. Como? Vacinar. Você tem como vacinar, e aquela pessoa que está com a doença, a gente tem que separar do convívio. Não é para ir para a aula, não é para ficar em ambiente onde tenha outras pessoas que não foram imunizada ou que não tivesse a doença. Então, ela é uma doença que a gente previne através da vacinação desde a infância ou na fase adulta, se você não a fez. É isso que eu ia perguntar, porque nós estamos nessa campanha de multivacinação, mas para adolescentes até aos 15 anos. Nesse caso, uma pessoa adulta que nunca se vacinou, precisa ir ela procurar... precisa tomar, ela vai tomar uma dose hoje e fazer o reforço com 30 dias. Porque não adianta você tomar uma dose, porque você não vai ter uma imunização completa. Então, é importante você fazer a dose e repeti-la após os 30 dias. Agora, doutor Sidney, a gente sabe que muitos problemas, eles têm um impacto direto no desenvolvimento social ou não daquele município, daquela cidade, daquele estado. A gente tem aí o número crescente, infelizmente, de tuberculose, né? O Amazonas já passou o número de casos do Rio de Janeiro. A gente tem questão das hepatites também, que nós já falamos muito aqui, e agora a gente tem aí um surto de cachumba. A gente ouve muitas pessoas falarem do tratamento, e o senhor acaba de falar também da prevenção, como se prevenir. A vacina, nesse caso, é a única forma de prevenção? É a única forma de prevenção, assim como o isolamento da pessoa que está contaminada. Agora, como eu falei, o grande problema é que no período que a gente chama de incubação, mesmo sem manifestar sintoma, essa pessoa já transmite. Então, não tem jeito, você tem que vacinar mesmo. Essa é a única forma que você tem de fazer a prevenção. Porque até no falar perto, e é isso que a gente vê em creches e vê em ambientes escolares, que as pessoas e as crianças estão muito próximas. Então, a vacinação é o único método que nós temos de prevenção dessa doença. Ok, vamos voltar agora para mais uma pergunta. Vamos lá. Doutor, a cachumba mata? Olha, geralmente a cachumba ela é uma doença que tem um fluxo muito benigno e que em torno de 8 a 10 dias ela já está totalmente recuperada. Tem que fazer repouso, como toda doença viral, não tem um tratamento específico, o tratamento é só sintomático, com antitérmico, uma boa alimentação, evitar o pular, deixar em repouso para que seu organismo responda. Mas em adultos, ela pode causar uma doença mais grave, que é a meningite ou a encefalite, que é a inflamação do sistema nervoso central, que pode, em alguns casos, até levar a óbito, mas também pode levar a sequela neurológica definitiva. Então, a gente tem que prevenir uma doença que é benigna, na grande maioria das vezes, em criança. Em adultos, ela pode ter uma manifestação mais grave, que a gente tem que ter muito cuidado. Doutor Sidney, a gente já está no finalzinho do programa, até porque hoje tem futebol na Band. Agora, assim, uma mãe que está com o filho, mas meu filho está com um pouco de febre, é melhor que eu não leve. O que o senhor tem a dizer nesses momentos? Então, se você está com a sua criança com febre e você não sabe a causa, se você levou ela no médico, ainda não tem um diagnóstico definitivo, não coloque essa criança em contato com outras crianças, porque ela pode ser uma manifestação de uma doença inicial da cachumba. E aí você está levando seu filho contaminado e transmitindo a doença para o meio onde existem outras crianças. E deixe essa criança em casa, não mande sua criança para a escola se ela tiver sintoma de febre, porque ela pode estar transmitida, sem falar que ela está com a imunidade mais baixa, então ela pode adquirir outras doenças. É essa a recomendação que a gente dá, além de uma alimentação adequada, evitar exposição de ambientes mais frios, que não é a nossa realidade aqui, e colocar essa criança em repouso. Isso é fundamental.
Meu querido, muito obrigada. E na próxima terça a gente volta com mais um tema muito bom aí para a gente debater. E bom jogo para todos e parabéns pelo seu Botafogo. Oba, ainda bem que o senhor lembrou, né? Muito bem. Jamais. Obrigada, querido. Gente, amanhã a gente continua ainda falando sobre cachumba, mas a gente vai falar sobre o programa de imunização do município de Manaus. E a gente vai ver um pouco como que a prefeitura está se preparando, ou já se preparou, para levar essa campanha à frente e para vacinar nossas crianças até os adolescentes com 15 anos e colocar a carteira de vacinação em dias. Então a gente vai ter um assunto muito bom e quero convidar todo mundo para acompanhar com a gente. Amanhã também só tem 20 minutos de programa, que futebol é hoje, terça e amanhã, quarta, para todo mundo aqui na tela da nossa Band. Fica com Deus, uma excelente tarde e até amanhã.